Olá! Hoje a gente vai mergulhar num encontro de mundos bem particular. A filosofia do Arthur Schopenhauer. Conhecida pelo pessimismo, né? Mas que bebeu de fontes, assim, surpreendentes do Oriente. Budismo, pensamento indiano antigo, os Vedanta. Exato. E não só isso, né? A gente vai ver como essa mistura toda acaba, batendo de frente com ideias bem diferentes, como as da mística cristã. O material que a gente tem aqui é rico, cheio de conexões e uns choques filosóficos bem interessantes. Pois é. A nossa missão aqui é tentar entender, né, como é que Schopenhauer costurou essas ideias tão distintas. Por que a visão dele entra em conflito com certas tradições ocidentais e, afinal, que marca essa síntese toda deixou no pensamento que veio depois. Preparados? Então vamos lá desvendar essa tenha. Vamos nessa. Para começar, Schopenhauer tem uma ideia central. A realidade tem tipo duas caras. Uma é o mundo como a gente percebe, sabe? Cheio de coisas, acontecendo no tempo e espaço, tudo ligadinho por causa e efeito. Ele chama isso de representação, Vorstellung em alemão. E ele até pegou emprestado, né, o conceito hindu de Maya, para dizer que esse mundo que a gente vê é meio que uma ilusão, um véu. Exatamente. E por baixo desse véu da representação, pulsa a outra cara da realidade, a vontade, volé. Mas cuidado, não é a nossa vontade de, querer um sorvete. Ah, não? Não, é uma força única, cega, sabe? Irracional. Um querer sem fim que move tudo, desde uma pedra caindo até os nossos desejos mais íntimos. Pensa numa energia bruta, assim, sem propósito, que só quer querer mais. Uma força motriz por trás de tudo, então? Isso. Para Schopenhauer, essa é a essência de tudo, a coisa em si que o Kant falava, sabe? Só que Schopenhauer diz que a gente sente isso na pele, no nosso próprio corpo, que é essa vontade feita carne. E o nosso intelecto é só um funcionário dessa vontade insaciável. E é daí que vem o famoso pessimismo dele, certo? Essa vontade que nunca se satisfaz. Precisamente. É um ciclo meio inescapável. Desejo, aí vem uma satisfação que mal dura, e logo vem outro desejo, ou então o tédio. Isso gera sofrimento constante. Faz sentido. E para piorar, a gente se acha indivíduos separados. Eu aqui, você aí, o outro ali. Schopenhauer chama isso de principium individuationis, a ilusão da individualidade que é criada pelo tempo e espaço. Uma ilusão. Separação é a raiz do egoísmo, do conflito. Por isso, o sofrimento não é um azar, é a regra do jogo da existência. A vida, para ele, é essencialmente dor. Uau, pesado. E como é que as ideias orientais entram nessa história toda? O material fala bastante de budismo. Sim, a conexão é forte. O budismo parte das 4 nobres verdades, que é quase como um diagnóstico médico da condição humana. Um diagnóstico? Como assim? Primeira verdade. A vida envolve dukkha. Traduzem como sofrimento, mas é mais uma insatisfação fundamental, sabe? Um não encaixar no mundo. Segunda, a causa disso é tanha, desejo, apego, uma sede insaciável que brota da ignorância sobre como as coisas realmente são, a avidya. Ignorância e desejo como causa. Isso. Terceira, a boa notícia. É possível parar esse sofrimento. Esse estado de fim do sofrimento é o nirvana. E quarta, existe um caminho para isso, o nobre caminho óctuplo, que é um guia prático de ética, meditação e sabedoria. Parece ter um paralelo forte ali com a vontade insaciável do Schopenhauer causando sofrimento? Tem um paralelo no diagnóstico, sim. O sofrimento vem desse desejo ou vontade insaciável. Mas a explicação de fundo, ela é diferente. O budismo tem um conceito-chave, pratitya-samutpada. Pratiti? O quê? Pratitya-samutpada, origem dependente. Parece complicado, mas a essência é: nada existe por si só. Tudo está interligado, surge e existe dependendo de outras coisas. Como uma imensa teia, sabe? Se você puxa um fio, a teia inteira se move. Ah, entendi. Tudo conectado. Exato. E isso leva à ideia de anatta, não eu. Não há uma alma fixa, um eu permanente,
Somos um fluxo de processos. É uma visão da realidade como processo. Já o Schopenhauer pensava mais numa substância única por trás de tudo, que era a vontade. Entendi a diferença. Um é uma coisa só, por baixo de tudo, o outro é mais uma rede de conexões e processos. E a outra fonte oriental que você mencionou, o Vedanta. Ah, sim. Vem dos Upanishads, textos bem antigos da Índia. Lá, a realidade última é Brahman, o absoluto, impessoal, a fonte de tudo. E a nossa essência mais profunda, a alma individual ou Atman, ela é idêntica a esse Brahman. É o famoso Tat Tvam Asi. Isso és tu, já ouvi falar. Isso mesmo, isso és tu. E o mundo que a gente vê, com suas múltiplas formas, é Maya. Aqui, Maya não é só ilusão, é também o poder criativo que faz o uno parecer múltiplo. A libertação, que eles chamam de moksha, vem quando a gente realiza, não só entende com a cabeça, essa identidade entre nosso eu profundo e o todo. E Schopenhauer curtiu essa ideia de Maya. Adorou. Ele viu nela um espelho perfeito da sua Vorstellung. O mundo como representação, como ilusão. Fez todo o sentido para ele. Faz sentido mesmo ele ter se conectado com isso. Então a gente tem essa base. Schopenhauer com a vontade cega e sofredora, o budismo com o sofrimento vindo do desejo numa realidade interconectada e o Vedanta com a ilusão de Maya escondendo a unidade. Como ele mistura isso tudo? Bom, a primeira ponte clara é o sofrimento. A frase do Schopenhauer, viver é sofrer, soa quase como a primeira nobre verdade budista sobre dukkha. Ambos colocam o sofrimento no centro da experiência humana, sabe? Não como um acidente, mas como algo estrutural da vida condicionada. Ok, o diagnóstico do problema é parecido. Mas você disse que a causa profunda era diferente. Sim. A ontologia, a natureza do ser é diferente. Para Schopenhauer, a vontade é a realidade metafísica final. Ponto. O Tanya, budista, o desejo, é a causa do sofrimento, sim, mas ele mesmo é causado pela ignorância, dentro daquela teia de origem independente que falei. Não é a coisa em si final. Entendi. Schopenhauer buscava a resposta metafísica para o universo. Exato. Enquanto o budismo parece mais pragmático. Vamos identificar a causa do sofrimento para poder, cortar o mal pela raiz. É uma diferença sutil, mas importante. E a solução? Como escapar desse sofrimento todo? Schopenhauer fala em negar a vontade de viver, né? Isso. Ele propõe uma renúncia radical aos desejos, uma ascese que levaria a um estado de quietude. E ele compara esse estado final ao nirvana budista, que significa literalmente extinção. Mas espera aí, extinção? Isso soa meio definitivo demais, né? É isso mesmo que o budismo quer dizer com nirvana? Ótima pergunta. E aqui está talvez a maior divergência e um possível grande mal-entendido de Schopenhauer. Ele interpreta esse estado final, a negação da vontade, como um nada absoluto. Nichts, em alemão. Nada absoluto? Sim. A lógica dele é, se a vontade é tudo, a única realidade, então negar a vontade só pode levar ao vazio total. Mas a maioria dos estudiosos do budismo diria que isso não é nirvana. Ah, então o que nirvana seria de verdade? Não é a aniquilação da existência, sabe? É a extinção das causas do sofrimento. A ganância, o ódio, a ignorância. É a libertação daquele ciclo de renascimento e sofrimento. É um estado que transcende as nossas categorias normais de ser e não ser. Pensa menos em apagar a luz e ficar no escuro absoluto e mais em apagar a chama da febre. O alívio é real, mas não é o nada. E o conceito budista de shunyata, a vacuidade, também não é um vazio nihilista. É a ideia de que as coisas não têm existência própria, fixa, reforçando aquela interdependência. Então Schopenhauer meio que projetou a filosofia dele ali. Parece que sim. Ele leu esses conceitos com as lentes da sua própria filosofia de uma vontade substancial por trás de tudo. Que curioso como uma palavra pode ser lida de formas tão diferentes. Mas em algum ponto eles concordam, mas certo? O material fala bastante da compaixão. Sim, aí sim. Na ética, a convergência é impressionante. Para Schopenhauer, a base da moralidade é a compaixão, Mitleid.
E de onde ela vem? Da percepção de que a nossa separação dos outros é uma ilusão, aquele principium individuationis. A ilusão de novo. Exato. Quando a gente vê através dessa ilusão, percebe que somos todos manifestações da mesma vontade sofredora. Então a dor do outro é, no fundo, a nossa dor. Ele viu isso perfeitamente expresso no Tattvam Asi do Vedanta. Isso és tu. E no budismo tem algo parecido. Totalmente. O budismo também coloca a compaixão, karuna, como central, junto com a sabedoria. E a compaixão nasce justamente da compreensão da interdependência, pratitya-samutpada, e do não-eu, anatta. Se não existe um eu fixo e separado, e estamos todos interligados, a preocupação com o sofrimento alheio surge naturalmente. Interessante. Então, mesmo partindo de bases metafísicas diferentes, unidade na vontade versus interconexão na rede, o resultado ético é muito parecido. A compaixão como virtude fundamental que dissolve a fronteira eu-outro. Muito interessante como caminhos diferentes podem levar a lugares éticos parecidos. Agora, vamos para aquele confronto que você mencionou no início. Schopenhauer versus a mística cristã. O material diz que ele é um espelho quebrado para ela. Por que isso? Aqui o contraste é gritante em quase tudo. Primeiro, a ideia de Deus. A vontade de Schopenhauer é cega, irracional, impessoal. O Deus da tradição mística cristã é pessoal, amoroso, racional, providente. São opostos. A vontade de Schopenhauer basicamente expulsa esse Deus do cenário metafísico. Um abismo aí, né? E o sofrimento, que a gente já viu ser central para Schopenhauer como prova do absurdo da vida. Na mística cristã, a visão é outra, completamente. O sofrimento pode ser consequência do pecado, sim, mas também pode ser um caminho. Um caminho de purificação, de aprendizado, um meio de se aproximar de Deus. O símbolo máximo é Cristo na cruz, né? Onde o sofrimento é visto como tendo um poder redentor, transformador. É uma visão que tenta dar um sentido ao sofrimento, enquanto Schopenhauer o vê como a prova da falta de sentido. E os caminhos para a libertação. A tal negação da vontade em Schopenhauer e a autonegação cristã. São parecidos? Apontam para direções opostas, na verdade. A negação da vontade schopenhaueriana busca o nichts, o nada, a extinção do querer. A autonegação cristã, que muitas vezes chamam de kenosis, autoesvaziamento, não busca aniquilar a vontade, mas alinhá-la com a vontade de Deus. Alinhar, não aniquilar. Exato. O objetivo não é o vazio, mas a união amorosa com Deus. A união mística, que é vista como plenitude, não como nada. Schopenhauer até admirava alguns místicos cristãos, como o Meister Eckhart, mas ele os lia à sua maneira, sabe? Interpretando a busca pela união com Deus como uma metáfora para a aniquilação da vontade individual, algo que o próprio Eckhart provavelmente não concordaria. Entendi. Então, mesmo usando palavras parecidas como negação ou ascese, o destino final é totalmente diferente. É tipo salvação do mundo em Schopenhauer versus salvação no mundo e comunhão com Deus no cristianismo. Exatamente. E até a ética, que a gente viu ter paralelos com o Oriente, aqui difere bastante. A compaixão, Mitleid, de Schopenhauer, vem de reconhecer a identidade na vontade sofredora comum. O amor ágape cristão é um mandamento, uma resposta ao amor de um Deus bom. É amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor divino, não primariamente por causa de uma unidade metafísica. O espelho realmente mostra uma imagem invertida, antagônica. Fica claro o contraste. E é fundamental entender também como Schopenhauer acessou essas ideias orientais, né? Não era como hoje, com traduções diretas, estudos acadêmicos super acessíveis. De forma alguma, ele dependia do que estava disponível na Europa lá no início do século XIX. Para os Upanishads, a fonte principal dele foi a Upanekhat, que já era uma tradução latina de uma tradução persa. Imagina o telefone sem fio filosófico que isso gera. Nossa. Além disso, ele lia relatos de viajantes, ensaios de pioneiros do orientalismo da época,
que muitas vezes apresentavam uma visão fragmentada, filtrada por lentes europeias e, às vezes, bem exótica. Isso conecta direto com a crítica do orientalismo do Edward Said. O Ocidente muitas vezes constrói uma imagem do Oriente que serve aos seus próprios interesses, né? Então ele não estava só descobrindo o Oriente, mas talvez inventando um pouco para encaixar nas ideias dele. Há um forte argumento nesse sentido, sim. Foi uma apropriação bem seletiva. Ele vibrava com o que confirmava a visão dele, Maia, sofrimento, ascese, e ignorava o que não encaixava, como as complexas práticas sociais e éticas do budismo real, por exemplo. Ele admirava a sabedoria antiga, mas tinha visões bem negativas sobre os asiáticos do tempo dele. Que contradição. É o que alguns chamam de orientalismo projetivo. Ele criou um Oriente que espelhava as próprias ideias dele, usando isso como arma na batalha contra o otimismo e o racionalismo ocidentais, especialmente contra o Hegel, que era o grande rival filosófico dele. Entendi. Usou o Oriente como ferramenta de crítica ao Ocidente. E essa mistura toda, essa síntese tão particular dele, como ela repercutiu depois? Alguém aqui no Brasil se ligou nisso? Opa, sim! O material que a gente está usando cita o trabalho do Jair Barbosa sobre Machado de Assis. É fascinante. Barbosa tem uma leitura de que o personagem Quincas Borba e a filosofia maluca dele do humanitismo. Ao vencedor as batatas. Essa mesma. Seria uma paródia genial da vontade schopenhaueriana, mostrando o lado sombrio e socialmente perigoso dessa metafísica levada ao extremo. Ou seja, Machado não só entendeu Schopenhauer, mas o usou criticamente na ficção dele. Barbosena argumenta que Schopenhauer foi mais que um importador de ideias. Foi um criador de uma síntese original e muito potente. Que demais essa conexão com Machado. Não imaginava. E outros grandes pensadores foram influenciados? Nietzsche é o caso mais famoso, né? Ele inicialmente conheceu o budismo pela ótica de Schopenhauer e o viu como niilismo passivo, uma filosofia de fim de linha para culturas cansadas, justamente por causa daquela interpretação do nirvana como nada. Ah, por causa da interpretação do Schopenhauer. Isso. E toda a filosofia do Nietzsche, depois a vontade de poder, o amor fati, essa afirmação da vida, pode ser vista como uma reação direta a esse budismo europeu do Schopenhauer, uma tentativa de superar o niilismo que ele enxergava ali. Que impacto! E até na psicologia ele deixou marca. Com certeza. Carl Jung viu Schopenhauer como um pioneiro por ter sacado a importância do irracional, daquilo que depois seria chamado de inconsciente. Há um paralelo bem claro entre a vontade cega e impessoal de Schopenhauer e o inconsciente coletivo do Jung, com seus arquétipos e tudo mais. Jung, de certa forma, pegou a metafísica da vontade e a traduziu para o campo da psicologia profunda. Impressionante como as ideias dele se espalharam. Pois é. O ponto que fica é que essa construção do Schopenhauer, mesmo que baseada em fontes limitadas, traduções indiretas e uma visão talvez distorcida do Oriente, foi incrivelmente fértil. Foram esses mal-entendidos criativos, digamos assim, que provocaram gigantes como Nietzsche, Jung e até geraram respostas críticas brilhantes como a do Machado. A filosofia dele se tornou um catalisador para pensar o niilismo, o inconsciente, a própria relação do Ocidente com outras culturas. Então, resumindo essa nossa exploração de hoje, Schopenhauer criou uma filosofia muito própria, muito original, costurando o pessimismo ocidental dele com fios orientais que ele mesmo tingiu com as cores da sua vontade. O resultado foi um sistema que desafiou a tradição cristã e lançou sombras e luzes que influenciaram profundamente a filosofia, a literatura e a psicologia depois dele. E as conclusões dele hoje nos pareçam problemáticas, né? A tentativa dele mostra o poder do encontro de ideias, mas também os riscos. Mostra principalmente como é crucial a gente entender os pressupostos de cada sistema. Aquela diferença entre pensar a realidade como uma coisa ou como um processo, por exemplo, antes de sair comparando ou misturando tudo. Totalmente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, talvez.
Se Schopenhauer, com toda a visão crítica dele do Ocidente e seu orientalismo projetivo, ainda assim usou ideias orientais para construir o sistema dele, como é que nós, hoje, com muito mais acesso e, espera-se, mais sensibilidade, podemos dialogar com outras formas de pensamento de maneira mais genuína, sem ficar só projetando o que a gente já espera encontrar? Uma ótima questão. Ou, por outro lado, se até mesmo o pessimista Schopenhauer encontrou algum tipo de resposta ou consolo, ainda que meio torto, em filosofias não ocidentais, o que isso diz sobre a nossa busca humana universal por sentido e alívio, talvez para além das respostas que a nossa própria cultura tradicionalmente nos oferece? Fica aí para refletir.